Então, as pessoas do tipo 4 são os mais sensíveis do Eneagrama, né? Tem uma sensibilidade. E aí, quando a gente fala sensibilidade, eu não estou falando assim que são pessoas que vão se emocionar e chorar por tudo. Não. É uma sensibilidade de percepção. Né? São pessoas muito perceptivas e que, ao perceberem tudo com muita intensidade, elas se percebem também. Então, vem a autocrítica, né? Eu estou aqui dando uma entrevista ou estou falando no podcast com você e, ao mesmo tempo, eu vou ficar depois remoendo. Nossa, para que eu falei aquilo? Não devia ter falado. Nossa, eu devia ter falado assim. Nossa, por que isso? Sabe, essa autoavaliação constante de si mesmo, a gente chama isso de autocrítica. As pessoas do tipo 4, como elas têm essa percepção no detalhe, né, na profundidade das coisas, elas também remoem, reavaliam, sabe, repensam, e aí vem a autocrítica. E essa autocrítica pode fazer com que essa autoconfiança tenha uma tendência a ser mais baixa, né? Porque imagina, você está sempre se revisando, sempre se reavaliando, sempre remoendo e sempre com um olhar muito crítico. Então, as pessoas do tipo 4, elas têm essa característica de serem, ao mesmo tempo, sensíveis, fáceis de se relacionar, têm uma posição, assim, amigável, né? São pessoas que são amistosas, né? Amigáveis, fáceis de se relacionar, mas com ela mesmo, ela é muito autocrítica. Eles são muito autocríticos. É muito comum a gente ver pessoas do tipo 4 com alguma atividade criativa, sabe? Eles têm uma tendência a ter uma atividade, não necessariamente artes, né? Pode ser artes, pintar, tocar, cantar, enfim. Mas uma atividade criativa de que ele precisa dar o jeito dele, o tom dele para as coisas, sabe? Fazer uma atividade repetitiva na empresa, tipo preencher planilha, sabe? Pro tipo 4 é horrível. Ou então todo dia fazer a mesma coisa. Essas atividades repetitivas em que ele não pode dar o jeito dele, a cara dele, fazer diferente, pintar de outra cor, sabe? Sugerir uma forma diferente de fazer o processo. Para eles isso é muito importante, porque como eles refletem muito, analisam muito, se aprofundam em tudo, eles sempre vão ter um plano B, uma versão diferente, são pessoas que são visionárias. Então, aproveitar esse potencial é muito interessante, porque eles não têm, naturalmente, uma habilidade de execução tão boa. Eles não têm quanto a habilidade deles de análise, de planejamento, né, de processo criativo, de visão das coisas. Então, a gente está falando aqui de crianças que são mais sensíveis, sabe? Que podem se sentir mais envergonhadas diante do grupo, das pessoas, pelo excesso de autocrítica. Então, podem ser, na adolescência, aqueles adolescentes mais tímidos, né, que às vezes ficam ali desenhando, que se fecham no quarto, ou que gostam de música, sabe? Eles têm essa conexão mais intensa com o próprio processo emocional, né? São pessoas muito emocionais, uma área criativa emotivas. Dentro da empresa deve ser excelente, hein? Sim, área de marketing, moda, design, área de relacionamento com pessoas também, né? Apesar dessa postura um pouco mais introvertida, mais reservada, que as pessoas do tipo 4 tendem a ser mais reservados, eles lidam bem com as pessoas. Eles não gostam da exposição, né? Mas eles têm facilidade de se relacionar, né? Eles precisam ter atenção com a autocrítica, né? Com essa questão da própria motivação, do próprio desafio e da vontade de querer fazer as coisas quando isso gera algum tipo de exposição. É porque eles são bem mais reservados. Bacana, interessante. E aí, Caio, achando interessante ou não? Demais, top demais. Conhecimento, mais? Nossa. Uma dica para quem lida com tipo 4 é cuidado com as críticas. Né? Pessoas que observam e falam muito, né? Por exemplo, um tipo 1 com tipo 4. Né? O tipo 1 é aquela pessoa que observa tudo e fala do que não foi bom, do que faltou, do que errou. Como o tipo 4, ele é muito perceptivo, ele já sabe. Né? Por exemplo, na empresa, você vai dar um feedback para um tipo 4, você não precisa falar para ele o que não deu certo, que não ficou bom. Que ele já sabe. Ele já sabe. Então, você senta e pergunta assim, eu queria ouvir de você, o que você acha que pode ser melhor? Ou então assim, naquele podcast que a gente fez, o que você acha que não foi bom? Ele vai listar muito mais coisas do que você, porque ele é muito perceptivo. E aí, a partir do que ele traz, você traz um desafio. Então, vamos fazer assim? Que ele é colaborativo, ele vai se sentir mais motivado a fazer. Então, vamos mudar a estratégia? Vamos fazer dessa forma? Porque se você chega com a crítica, como ele já é autocrítico, ele já está ali remoendo aquilo, vai arrebentar a autoestima, a autoconfiança, a motivação vai lá para baixo.
Então, assim, é sempre tentar elevar, né, essa motivação, elevar essa capacidade dele de se envolver, de se engajar nas coisas. Nossa, interessante. E uma criança do tipo 4? Do mesmo jeito, a criança do tipo 4 é importantíssima. Eu brinco que é quase como uma planta, sabe? Que precisa ser adubada, regada, cultivada. Esse aspecto emocional, e não é só elogios, tá? Porque o elogio, às vezes, ele tem uma função contrária. A criança, ela começa a achar que... Isso é falso. Que aquilo não é verdade, né? Porque eles são tão perceptivos, entendeu? Que ele já tá achando que não foi bom. Se você fala que foi ótimo, maravilhoso, ele começa a te descredibilizar. Entendeu? Que até é chato para eles. Então, é realmente entrar no mundo deles. É muito interessante isso. Como é que entra no mundo deles? A criança tipo 4 tem hobbies, Houston. Você pode olhar, ou ele gosta de desenhar, ou ele gosta de uma música, ou ele gosta de pintar. Tipo assim, o que essa criança gosta? O que esse adolescente gosta? E como eles são reservados e fechados, às vezes você vai ficar querendo entrar no mundo deles, tipo assim, e aí, como é que você tá? O que você tá fazendo e tal? E ele vai te dar, tipo, respostas, tá bem. Sabe? Por quê? Porque ele não quer ficar se expondo, não quer ficar falando dele. Então, a melhor forma de você se conectar, criar uma boa conexão, fortalecer o relacionamento, é identificar o que ele gosta, qual é o hobby dele. E aí, você começa a entrar e a se conectar por isso. Nossa, você viu que a fulana de tal vai fazer um show no Brasil esse ano? Nossa, eu vi, pai, você sabe, não sei. Aí eles se soltam e eles ficam alegres, animados, querem falar, querem te contar. E a partir daí, você vai criando, né, uma conexão, levando a conversa para o lado que você precisa, identificando, né, onde você pode ajudar. Mas tem que ter esse movimento, sabe, de se conectar, porque eles são emocionais. Sabe, você tem que gerar uma conexão, você precisa entrar no mundo deles, e daí, né, você vai conseguindo acessar alguns conteúdos que eles não demonstram. Né? Você tá falando assim, eu fico só pensando aqui. E um relacionamento com a pessoa do tipo 4? Porque se você vai elogiar, por exemplo, vamos supor, cara, você vai elogiar. Não, elogio sincero, honesto, é super bem-vindo. Mas se ele falar, se ela falar assim, no caso, assim, ela falar... Mas você tá sendo falso, eu já sei disso. Como é que faz? Não, na verdade, Houston, relacionamento com as pessoas do tipo 4, eles têm alguns desafios, sim, tá? É desafiador. Porque o tipo 4, ele sente muito a falta, né? O que faltou, o que não foi bom. Então, pode ser que você queira muito agradar, fazer 1000 coisas, mas o que mais vai chamar a atenção dele foi o que você não fez. Sabe? E isso é um grande desafio para quem lida com tipo 4. Por exemplo, vou fazer um jantar para minha esposa, vou fazer isso, você programa tudo e tal, mas uma coisa que você fez que desagradou ela, acabou a noite. Entende? Eita. Então, assim, o que faltou, o senso crítico, esse é um dos maiores desafios de lidar com 4. Mas uma forma muito, assim, produtiva, né, de desenvolver o relacionamento é entender a instabilidade de humor, sabe? É entender esse olhar para o que falta, não se identificar com isso, sabe? Não achar que isso é o que é tudo do 4, porque às vezes ele vai ter uma reação mais temperamental e depois passa. Entendeu? Então, assim, não se identifica com isso, não se identifica intensamente, não é menosprezar, mas entenda que isso é dele, não é necessariamente com você. Entendeu? E que vai passar. E que, sabe, do mesmo jeito que vem a chuva, vai sair o sol, né? E que depois o humor vai melhorar, que as coisas vão passar. Então, é ter essa resiliência de lidar com alguns altos e baixos.